somente crer. Tudo é possível, somente crer. Aleluia. Olá, bom dia a todos. Em nome do nosso eterno e amado Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais uma semana que passou, e assim nós vamos dia após dia vencendo esta batalha, sempre lutando para estar na presença do Senhor, que é o que mais nos interessa. Quando as pessoas chegam no meu trabalho e elas me perguntam: Roberto, e aí, qual é a novidade? Eu falo: a novidade? A novidade é que o Senhor me deu mais um dia. Então, um dia para nós é bênçãos de Deus. Por isso que é chamado de presente, né? Quando você tem um dia, você tem o presente de Deus. Às vezes não damos importância, né, ao tempo que passa nas nossas vidas, mas no hospital agora tem pessoas com os dias contados, pessoas que o médico manda informar para a família e dizer: olha, se despeçam, porque, né, está com os seus dias contados. E o Senhor nos concede a vida, a vida. A vida é algo lindo, né, da gente poder viver. E ainda melhor ainda com saúde. Por isso que nós aqui, eu oro pela sua saúde, para que Deus te dê saúde, para que Deus tire as imperfeições da sua vida, e para que Deus, irmão, ainda acima de tudo isto, de todas as coisas desta vida, a salvação da alma, que é o que mais nos interessa, é a salvação da alma, porque morrer é o fim de todos, mas morrer, como diz a Bíblia, como disse Jesus, não temais o homem que mata e nada fazem da alma, mas temei a Deus que mata o corpo e lança a alma no inferno. Então, a este Deus nós devemos temer. Por isso que não só eu tenho temor dele por medo do inferno, eu tenho amor por esse Deus, porque é um prazer para mim entregar a minha vida ao Senhor. Foi muito bom e até hoje é bom. Por isso que eu dou esse testemunho aqui em dizer que é bom ser um cristão. É quando você encontra o seu porto, o seu lugar de felicidade, é Cristo Jesus. Tudo para nós é Jesus. Amém? Então, olha só, nós estamos aí, né, no ano 2022, estamos exatamente nos últimos dias. Estamos aí com profecias se cumprindo, profecias dos finais do tempo. E para eu poder vir aqui trazer uma palavra para você nesta manhã de domingo, seria uma palavra de advertência, seria uma palavra profética. Eu não venho aqui falar da minha denominação, eu venho aqui falar para você da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base para toda a vida de um cristão. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho que vá além do que nós temos anunciado, que ele seja anátema. Então, o anúncio é da palavra de Deus. Jesus disse bem assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus, né, ele é o verbo, né, Emanuel,
que traduzido é Deus conosco. Então, nesta manhã, eu quero já tomar uma palavra aqui nesta manhã e também, além desta palavra, dizer que no final desta mensagem, a gente vai citar alguns nomes, também pedidos de orações e se der tempo, dar alguns testemunhos das orações que nós temos feito e pedido a vocês para fazer. Eu gostaria de, nesta manhã de domingo, tomar a escritura de Amós, capítulo 3, versículo 7, e após esta leitura, fazer uma oração. Aleluia. Amós 3, 7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Eterno e amado Deus, nesta manhã de domingo aqui, neste local onde estou, eu oro, Senhor, pelas pessoas que vão ouvir esta palavra. Eu oro por suas vidas, por suas almas, pelos seus espíritos. Eu oro para que a paz, a doce paz maravilhosa do Espírito Santo possa estar sobre suas vidas. Eu oro pedindo que a tranquilidade esteja sobre suas vidas e que eles tenham ouvidos atentos para os dias, para a voz do Senhor nesses últimos dias. Pedimos que o Senhor visite cada casa, cada família, cada pai, mãe, cada filho, filha. Pedimos que o Senhor visite as casas nesta manhã, e que o Senhor abençoe. Oramos pelos inscritos, pelos não inscritos, oramos pelos aqueles que compartilham esta palavra, esta mensagem, e pedimos que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você puder compartilhar isto nas suas redes sociais, é bom publicar a palavra. Vamos lá. Amós 3, versículo 7. Diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. O tema que eu tomaria nesta manhã para nós conversarmos, falarmos, seria a voz dos profetas e a necessidade do profeta. Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas, elas duraram até João. Então, a lei e os profetas duraram até João. Por que a lei e os profetas duraram até João? Por que lei? E por que profetas? Lá no começo, no Éden, quando Adão e Eva saíram do jardim do Éden, quando eles estavam dentro do jardim do Éden, Deus falava com eles sempre. Deus não usava anjos, Deus não usava nada para falar com eles. Deus pessoalmente falava com Adão e Eva. E isto foram anos, não se sabe quantos, porque dentro do jardim do Éden
era eterno. Não havia tempo lá dentro. Não havia preocupação com o relógio, né? Não havia isto. Eles eram eternos. E eles tinham um livre acesso para conversar com Deus. Deus descia e conversava com Adão e Eva. Amém? E eles estavam, diz a Bíblia aqui, nus. Mas eles tinham pureza, eles não tinham maldade, eles não tinham pecados em suas vidas. Não havendo pecado, Deus descia em sua forma e conversava livremente com Adão e Eva. Até que um dia, um animal, segundo a Bíblia, o mais inteligente, o mais astuto de todos, foi usado por um espírito do mal, e esse animal, através de argumentos e interpretações, fez com que Adão e Eva caíssem em pecado. Nisso que eles caíram em pecados, eles não poderiam permanecer dentro do Éden. Então eles foram lançados para fora do Éden. E diz a Bíblia que Deus protegeu aquele Éden para que não tivesse acesso lá dentro. Mas Adão e Eva foram lançados. Nisso que eles foram lançados fora do Éden, eles perderam este privilégio de contato com Deus. Deus não descia mais para conversar com Adão e Eva. E eles, para poder saber o que era certo ou errado, eles não sabiam. Eles não sabiam, porque eles transgrediram o mandamento de Deus dentro do Éden. Ali então, eles iam, eu não vou dizer o nome extinto, mas eles iam através do processo da semente de Deus em Adão, eles iam andando de forma que como se eles estivessem agradando a Deus. Mas eles não agradaram a Deus dentro do Éden. Eles foram andando, olha, vamos viver fora aqui, vamos plantar, vamos colher, né, sentindo os incômodos da natureza. Nesse processo, nasceram os filhos de Eva, nasceu o filho de Adão. E ali, quando ambos cresceram, Abel, por revelação de Deus, ele fez o seu culto de adoração a Deus. Quando ele fez o culto por revelação, Deus recebeu o culto. E ali começou-se o trabalho de revelação do Espírito de Deus. E no mesmo lugar, na mesma região ali, Caim também fez um culto. Só que Caim fez um culto intelectual, inteligente. Caim, né, diz a Bíblia que ele era lavrador da terra. E Abel era pastor de ovelhas. Nesse crescimento da humanidade, as pessoas não sabiam o que era certo e o que era errado. Havia na humanidade, né, eles adulteravam, eles matavam, eles faziam tudo. E o tempo foi passando, a população foi crescendo. Aí veio Noé, e foi quando Deus disse que eis que me arrependo de ter feito o homem, e Deus deu a sentença de inundar a terra com água. Diz a Bíblia que os mais altos montes foram cobertos com água. Nisso aí, Deus, mais à frente, Deus teve o seu povo. E Deus, ele teve a sua forma de falar. Ele não falava por indivíduo, um por um. Foi quando Deus, no Egito, Deus teve um filho lá, um filho da promessa, chamado Moisés. E Moisés, um dia ele teve uma experiência com Deus diante de uma sarça ardente.
Moisés, outrora, ele era um filho da promessa, ele era um filho de Deus, ele tinha dentro de si algo que lhe dava aquela intuição que ele tinha que fazer algo pela obra de Deus. Mas Moisés, ele, até então, ele não entendia os mistérios de Deus. E Moisés, um dia, lá em seu trabalho, cuidando, apacentando, ele viu lá aquela sarça. E quando Moisés teve aquela experiência com Deus, que Moisés viu Deus, Moisés mudou sua vida. Moisés transformou sua vida. Eu quero tirar aqui agora um texto, uma forma, saindo fora de um pouco do assunto, e dizer para você que você pode ouvir falar de Deus. Você pode ter nascido e criado vendo os projetos de Deus. Mas enquanto você não se deparar de frente com a sarça de Deus, enquanto você não ver Deus, sua vida não é mudada. Você tem que buscar uma experiência com Deus. Você tem que buscar um momento com Deus. Aleluia. Um homem, enquanto ele não encontra Deus, ele só vai ouvir falar de Deus. E para você ser uma testemunha de Deus, você tem que encontrar Deus. Então, quando Moisés ele teve esse encontro com Deus, foi quando Deus, embora Deus já falava antes de Moisés, Deus falou com Noé. Deus atentou para Abel. Deus atentou para filhos antes de Moisés. Mas Deus, então, ele começou a ter o profeta Moisés. E Deus começou a falar com Moisés. E através da boca, aleluia, glória a Deus, aleluia. E através da boca de Moisés, o povo era abençoado. Através da boca de Moisés, o povo recebia as bênçãos. Então Deus, irmãos, Deus ele usa uma boca para falar. Deus usou ali Moisés e o povo achou naquele tempo que eles poderiam ter acesso a Deus. Porque Moisés, ele, além de ele ser a boca de Deus, Deus vindicou o ministério de Moisés. Deus abonou, falou, toma aqui sinais. E Moisés, águas se tornaram em sangue. Rãs apareceram. Pragas atingiram o Egito através do ministério de um homem chamado Moisés. Então a voz dos profetas e a necessidade de um profeta. Nesse Velho Testamento diz uma vez que quando lá em Êxodo, capítulo 20, capítulo 20, versículo 18 ao 20, diz que quando o povo olhou para os montes e viu os relâmpagos, os trovões, o povo se afastou e falou bem assim, Moisés, fale tu conosco e não Deus, para que nós não pereçamos. Irmãos, os profetas eles eram preparados, até mesmo de forma diferente dos seres humanos, porque eles tinham uma resistência dada por Deus para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Todo homem que se atreveu a entrar em lugares onde ele não era ordenado a entrar e que havia uma exigência de Deus, muitos foram afetados de doenças, outros morreram por tomar posição aonde eles não deveriam ter tomado. Porque entrar naquele tempo, no Velho Testamento,
em lugares aonde somente o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar, era mortal. Deus feria. Deus feriu. Teve pessoas que ficou por desrespeito ao profeta. Teve pessoas que foram feridas de lepras. Outras, né, pereceram. Porque Deus ele é zeloso, aleluia. Deus ele é zeloso pelo seu ministério, pela sua palavra. Deus ele é zeloso pela sua obra. Por isso que não deve ser feito de qualquer maneira. Deve haver reverência, respeito, linha, conduta do Espírito. Não deve ser feito ao modo que eu pense, não. Porque Deus, irmão, quando o homem sai dessa linha de Deus, ele sai fora. Amém? Deus não está sujeito a mim, a qualquer um outro que seja. Deus não, Deus tem equilíbrio. Deus tem palavra. Deus é justo. Deus é amor. Deus é corretivo. As pessoas falam que Deus é amor, sim, mas Deus também ele açoita e corrige a quem toma por filho. Você tem filho, né? Você ama o seu filho. E quando o seu filho te desobedece, você faz o quê? Você ri? Ou você, como pai, pega um chinelo, né? E apropriadamente vai no seu bumbum e dá-lhe uma chinelada? Por quê? Porque você ama o seu filho e você não quer ver seu filho fazendo as coisas erradas. Assim é Deus conosco. Deus, quando nos vê errado, ele não nos apoia. Meu filho. Não, negativo. Errado é errado, certo é certo. Amém? Quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz bem assim que quando ele desceu do monte, Deus falou assim, desça porque o seu povo se desviou. E Moisés desceu com a correção, com a lei. Por que profetas? Porque aí quando Moisés desceu com a lei, o que Adão e Eva não sabia, o que lá os anteriores não sabia, o povo passou a saber através da lei. Tinha que ter lei. Não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque o homem não tinha esse contato direto com Deus. Isso para nós é um privilégio. O homem não tinha intimidade com Deus. Só quem tinha intimidade com Deus eram os profetas. Aleluia. O homem, ele olhava para o profeta e ficava vendo o profeta, e o profeta falava, o profeta recebia de Deus a palavra e falava para o povo. E o povo ficava olhando para o profeta. Amém. Porque quando o povo começava a desviar dos caminhos, Deus levantava outro profeta. O povo facilmente se desvia. Então vamos lá. A Bíblia diz lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 6, diz: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Se entre vós houver profeta. Então Deus, ele, né? É como se fosse vamos botar aqui como se fosse um poste, né, com os fios de alta tensão. Eu não posso ir lá nos fios de alta tensão, ligar lá e ligar na minha casa. Não. Aí tem um transformador que transforma aquela energia de alta tensão e aquilo é distribuído. Dali saem os fios de baixa tensão e distribui-se entre 120, 220 e outras potências variáveis. Deus é um poder supremo.
Os profetas, eles eram como se fosse o transformador. Eles recebiam aquela carga de revelação de Deus e a entregava para o povo e o povo ouvia bem. Muito bem. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Na história do Velho Testamento, quando um profeta vinha a descansar e o povo ia caminhando, automaticamente o povo ia se desviando. Eles iam tomando rumos, eles faziam ídolos, eles faziam religiões que eles achavam ser certas e corretas. Eles se tornavam como o povo pagão. Então, quando eles iam tomando caminho errados, Deus levantava outro profeta. E esses profetas, Daniel, Samuel, Isaías, Jeremias, Oséias, Jonas e muitos outros homens, glória a Deus, aleluia. Eles foram levantados para guiar o povo de Deus, irmãos. Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Deus tinha aquele zelo de cuidar do povo deles através do profeta. Muito bem. Então o povo sem profeta, sem profecia, eles se corrompiam. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 25, diz a Bíblia naqueles trechos ali, que 2 discípulos de Emaú, eles estavam caminhando. De repente, Jesus apareceu no meio daqueles 2 discípulos e eles não reconheceram que era Jesus, porque Jesus já estava ressuscitado. E eles trocando conversas entre si, aí Jesus os repreendeu e disse bem assim: ó nécios e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ser abençoado, irmão? Creia nos profetas de Deus. Glória a Deus. Você quer ter sua vida transformada, mudada? Leia as profecias, leia a Bíblia, creia nos profetas e sereis prósperos. Esses homens do Velho Testamento, eles estavam alinhados com Deus e sua palavra. Eles não desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Quando se houve algum deles que se desviaram, eles iam sozinhos. Deus os deixava em seus desvios. Teve casos de profetas menores que eles foram mortos por animais, porque se desviaram da palavra do Senhor. Deus é sério em sua palavra, irmão. Deus é sério. Então Jesus repreendeu aqueles. Por quê? Irmão, se a palavra diz, ponto final. Ponto final. A palavra, lá em Pedro, eu não me lembro qual capítulo, a Bíblia diz bem assim, que nenhuma das escrituras, elas são de particular interpretação, porque elas não foram produzidas por vontade humana, mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirado pelo Espírito Santo. Você sabe o que é isso, irmãos? Oh, meu Deus! É necessário que você esteja dentro desse Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. Ou você está dentro,
ou você está fora. Continuemos. O profeta, ele vem para pôr ordem. Os profetas, eles vinham para pôr ordem. Moisés, quando ele desceu do monte, Deus falou com ele, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Era coisa rápida. Moisés subiu, ficou um tempo lá em cima lá, e nesse tempo que ele ficou, o povo se corrompeu. O que é que o povo fez, irmãos? E detalhe, né? Porque na Bíblia diz que Moisés ele era como se fosse Deus para o seu irmão Arão. Porque Deus falava com Moisés para Arão e Arão falava para o povo. E quando Moisés subiu, Arão foi um dos participantes. Para você ver que como que a coisa tem que ter o homem de Deus. O homem de Deus, irmão, essa é a palavra. Deus trabalha com o homem. Deus poderia enviar anjos. Agora, se chega anjo, não haveria dificuldade. Mas Deus usa homens. Muito bem. Você vai encontrar também lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, você vai encontrar Elias e os profetas de Baal. Ali naquele lugar teve um culto. E quando Elias, ele chamou para um desafio. E Elias estava sozinho, ele chega a falar, Senhor, eu fiquei sozinho. Lá no versículo 1 desse 1 Reis, no capítulo 18, você vai ver ele lamentar, Senhor, ficou eu sozinho. E Elias foi lá, irmão, porque ele estava na palavra de Deus. Quando você está na palavra, não temas. Creia na palavra, firme teu pé na palavra. Então, quando Elias estava lá, que ele viu toda aquela coisa lá, ele disse, então tá, faça o culto de vocês. E eles fizeram. Diz a Bíblia que eles se cortaram, se retalharam, e Elias chegou até a brincar com eles. Gritem mais alto. Então, quando terminou o culto deles, que não houve resposta dos deuses deles, Elias colocou ordem no altar. Colocou as coisas em ordem. E Deus atendeu Elias. Jonas também foi um dos profetas que Deus usou. Porque o povo de Nínive estava desviado, estava afastado, estava em pecado e em iniquidade. E Deus levantou o profeta Jonas e falou, vai lá. E Jonas foi. E Jonas foi ungido pelo Espírito do Senhor de tal forma que aquela cidade de Nínive, o rei de Nínive, todos eles voltaram em seus caminhos errados e acertaram suas vidas com Deus através da voz de um profeta. Em 1 Crônicas, capítulo 18, você também vai encontrar a história de Micaías e os 400 profetas. Lá estava Josafá, Acabe, Zedequias, falando com os 400 profetas. E Micaías, o profeta, com a palavra do Senhor. Ali também foi um outro caso, que Micaías, ele veio com a palavra do Senhor contra 400 profetas. Detalhe, os 400 profetas, eles tinham na sua boca um espírito de mentira. E todos falavam a mesma coisa. Nem sempre é a multidão. Nem sempre é todos. Micaías, sozinho, ele foi lá. E por ele falar isso, ele tomou um tapa, né? Ele foi preso, mas a palavra do Senhor na boca de Micaías estava alinhada e correta. Então, irmão, aí agora, para fechamento da palavra, eu quero ler para vocês.
Malaquias capítulo 4, 5 e 6. Que eu de forma alguma, após falar isso, eu não poderia deixar de dizer isto aqui. Para os últimos dias. Agora, esta profecia que eu estou lendo, ela é para os nossos dias. Por isso que o tema é a voz dos profetas e a necessidade do profeta. Irmãos, Malaquias 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. E Malaquias 4, 5 e 6 diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto é uma profecia para os nossos dias. A lei e os profetas durou até João, mas este profeta, ele é um profeta prometido na Bíblia no tempo da graça. Um profeta para vir fazer, oh Deus, aleluia. Aleluias, aleluias. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Que privilégio de poder ver isso, irmãos. De saber que Deus teve misericórdia de nós. E eu creio de todo o meu coração, que só mesmo através de um profeta nós poderíamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Nos dias de tanta confusão que a gente vive igual hoje, nos dias de tanta dúvida, tantas decepções, aleluia. Eu agradeço, irmãos, é uma honra crer no profeta. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por poder ver isso, irmãos. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Os dias da grande tribulação estão chegando. Os últimos dias estamos nele. E Deus, para poder salvar seus filhos e suas filhas, ele cumpriu esta palavra, enviando um profeta para nos falar da boca de Deus o que nós deveríamos fazer, como deveríamos ser nossas famílias, nossas casas, para a gente escapar disso, irmãos, desta grande tribulação. Vamos em São Mateus, capítulo 17, versículo, aleluia. Isso, irmãos, é a palavra de Deus. Aqui, ó. E descendo ele do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vou repetir, porque aqui ele fala do futuro. Aqui ele fala do futuro, ó. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias, profeta, irmãos, virá primeiro e restaurará
todas as coisas. Vamos em Atos capítulo 3, eu já estou encerrando. Atos capítulo 3, versículo 21. Oh, meu Pai. Diz assim: arrependei-vos, versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Fechou? Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, e o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração. Se caso acabar a filmagem é porque estourou o tempo do celular. Irmãos, de acordo com esta palavra, Deus vai restaurar a igreja, não a denominação, não é a organização do homem, mas é a igreja do Senhor, para encontrar com o Senhor nos ares. E esta restauração, de acordo com São Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 11, vamos lá? Vou repetir para fechar e nós orarmos. 10 e 11. E Jesus respondendo, disse-lhes: olha essa pérola. Em verdade, Elias, profeta, virá primeiro e restaurará todas as coisas. Palavra de Deus. Eu quero se desligar, terminou, é o celular que não coube, mas vamos encerrar falando. Deus abençoe a todos os inscritos. Que você possa meditar nesta palavra e ler a Bíblia e ver se não é exatamente como está escrito. Deus abençoe o Jadir, taxista. Deus abençoe o Gilmar. Deus abençoe Gilmar, meu vizinho, sua esposa, sua filha. Deus abençoe a irmã Regina. Deus abençoe os que assistem o canal, a Vera, a Genelice, a Rita. Deus abençoe os irmãos de Afonso Cláudio, minhas filhas. Deus abençoe o Gerald, que Deus dê a ele saúde, força, está trabalhando muito. Deus te abençoe e te dê saúde, força, varão de Deus. Deus abençoe meu neto, David André. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pelo David André. Amém. Deus abençoe a Pamela, a Ana, a Samara, minha esposa, minha sogra, minha casa. Que Deus abençoe os pastores, que Deus dê saúde, força, sabedoria, temor de Deus. E que Deus nos abençoe. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado por este momento, lendo a Tua palavra e meditando na mesma. Eu oro pedindo as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, através do doce Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estávamos aqui orando por uma pessoa chamada Rose, uma irmã chamada Rose, e ela estava com um câncer, né? Foi detectado um câncer, e nós oramos, ela pediu oração, e essa semana agora, creio que ontem de ontem, ela chegou lá no meu local de trabalho, emocionada, abraçou minha esposa chorando, que os médicos foram trabalhar com ela em cima do câncer e o câncer sumiu. O câncer sumiu. Então, Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Eu também estava no monte lá, irmãos, numa tarde, e chegou uma senhora com suas mãos estendidas, e nós estávamos lá, tinha dois jovens casais, e essa senhora, eu olhei para ela e falei: a senhora quer que faça uma oração pela senhora? Ela disse bem assim e balançou a cabeça. E eu impus a mão sobre essa senhora e falei: Senhor Deus poderoso, eu não conheço esta mulher, eu não sei qual é a sua necessidade, mas em nome do Senhor Jesus eu oro para que o Senhor conceda a ela o que ela veio buscar. E quando eu acabei de falar em nome do Senhor Jesus, aquela mulher começou a abrir a boca e falar: ó Jesus, e se emocionar e dizer: obrigado por devolver a minha voz. Eu não estava falando, obrigado, Jesus. Eu sabia que o Senhor ia devolver minha voz. E ficou tão emocionado, e nós fomos tomados naquele momento ali por aquele fato. Então, Deus abençoe a vocês. Ontem eu fiz um trabalho nas ruas também, saí andando aqui nos bairros aqui, trabalhando, irmãos. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Se eu não citei o nome de mais algumas pessoas, me desculpem, mas Deus abençoe. Compartilhe, assistam, ouça os hinos que está aqui neste canal, 27 minutos de hinos, 19 minutos de hinos, e compartilhe com os amigos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Tenham um bom domingo. Amém. Possível somente crer. Deus abençoe.